quero compartilhar com vocês, saindo um pouquinho da nossa sequência de palavras de comunidade terapêutica. Deus trouxe uma palavra no meu coração que está lá em Mateus 7,7. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. É uma palavra extremamente conhecida, mas a palavra de Deus diz a respeito dela mesma que ela se renova a cada manhã. Então que Deus, dentro dessa palavra que é muito conhecida, traga algo novo para nós, para que a gente saia daqui com a nossa alma, com o nosso coração cheio de graça. Abriram? Amém? Vou ler aqui, tá? Nossa, eu engoli a bala. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Só esse versículo. Amém? Bom, eu tive essas noites, eu infelizmente não tenho o hábito de dormir cedo. Gostaria de conseguir, mas não consigo, então a gente tem que dormir tarde. E aí eu boto lá e fico vendo o Rock in Rio, né? E aí a gente fica olhando em André e abismado, nada contra o rock, né? Mas a gente olha na fisionomia das pessoas e é nítido que elas estão ali vivendo um momento intenso de alegria. Não tem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Você vê isso na expressão do rosto. Só que quando eu vejo aquela manifestação de alegria, eu não tenho como não me perguntar o que eles estão querendo preencher naquele momento com aquela alegria. E ao mesmo tempo que me pergunto isso, eu também já se esconde atrás da pilastra. O ponto dela é se escondendo. Eu também já me respondo que o que eles estão buscando ali, eles vão encontrar enquanto estão ali. Porque a hora que saírem dali, a alegria deles acaba junto com o evento, porque é uma alegria momentânea. E olhando para aquelas pessoas, a gente percebe que aquelas pessoas andam em busca de alguma coisa, cara. Eles estão buscando, eles querem algo que preencha um vazio que existe dentro do ser deles e que não consegue ser preenchido no dia a dia. Então são quantos dias o Rock in Rio? Eu sei que hoje está rolando, é uma semana? São 7 dias, né? Uma semana. Então pelo menos uma semana no ano do cara, ele quer garantir que ele vai estar com o coração cheio de alegria, cheio de energia, ou seja lá como eu te chamo. Só que essa busca não é uma busca só daquele povo, é uma busca do ser humano, é uma busca minha, é uma busca sua. A gente vive em busca de algo que nos preencha a cada dia. E você fala assim, né, como um bom crente: não, Zé, mais um dia eu senti esse vazio no meu coração e eu levantei a minha mão e aceitei Jesus. Muito bacana, bonito, legal. E ele pode preencher esse vazio. Só que embora você tenha feito isso, depois que o fez, você já se sentiu vazio algum dia? Não precisa, eu não vou nem pedir para levantar a mão quem já se sentiu, né? Porque quem não levantar a mão é mentiroso. O pai da mentira você sabe quem é. A despeito da gente se entregar a Jesus e fazer tudo que a Bíblia fala, né, para ser herdeiro das promessas, tem dia que a gente se sente vazio. E tem dia que a gente não consegue resposta. Aqui, esse texto, ele começa dizendo o seguinte: Jesus incita a orar. Isso aqui Jesus falava com o povo, incitando o povo a orar. E aí, como eu falei, orar é orar e ação. E às vezes a gente esquece da parte da ação. A gente acha que orar é só você ficar pedindo. E aqui, nesse pequeno versículo, Jesus me mostra que o orar, existem 3 níveis que eu tenho que alcançar para que a minha oração seja eficaz. Que níveis são esses? Vamos começar. Ele começa o versículo 7 com um verbo, pedir. E você já aprendeu lá na escolinha da tia Teteca que o que é verbo? Verbo é aquilo que indica ação, é movimento. Então, pedir. Bom, o ato de pedir, a gente, quando pede, a gente está reconhecendo que em nós não há capacidade de suprir aquilo que nós necessitamos naquele momento. Então você tem que pedir. Bom, então para que a sua oração seja eficaz, você tem que vencer esse primeiro nível. Você de verdade tem que crer que as suas forças se acabaram. Com relação àquilo que você necessita, você não pode fazer mais nada ao seu alcance para que aquela necessidade seja suprida.
E a gente vai vendo muita gente pedindo muita coisa para Deus, que às vezes Deus olha do lado e fala, meu filho, mas isso aí não sou eu não, isso aí é a tua parte. E muitas vezes nós não somos respondidos em algumas orações, que aquilo que pedimos não cabe a Deus, mas cabe a nós. E Deus só entra com a provisão, Ele só vai entrar com a ação dele na nossa vida, quando de verdade as nossas forças se esgotarem. Senhor, eu já tentei. Exemplo, Paulo tinha um espinho na carne, o bicho lutou, o pobrezinho lutou, e chegou uma hora que ele pediu um arrego. Falou, Senhor, estou aguentando mais. Deus falou, beleza, eu não vou tirar esse espinho, mas eu vou aumentar a graça, que eu estou vendo que na tua força, na força do teu braço, você não vai aguentar essa paulada na sua carne. Então eu vou aumentar a graça. Mas Paulo já tinha chegado no limite dele. Paulo já tinha chegado no momento que falou, Senhor, não dá mais, ou tu entra com a tua provisão, eu não vou suportar. E aí nesse momento, Deus agiu. E assim, do mesmo jeito, igualzinho foi com Paulo, é com a gente. Aquilo que nós pedimos a Deus, nós temos que ter a consciência de que existe a nossa parte no processo e a parte de Deus. A parte de Deus, alguém tem dúvida aqui que Ele vai fazer? Agora você já se perguntou quantas vezes você fez a sua parte? Ou se de repente daquilo que você tem pedido a Deus, você tem feito a sua parte? Aí pesa, né? Porque geralmente a gente gosta de passar a bola para Deus, né? Não, Senhor, mas eu oro, Senhor, é 1, a 2, a 3, a 10, a 1000. Há 1000 anos que eu estou orando, Senhor, parece uma eternidade que eu estou orando e não acontece. Deixa eu falar, bom, beleza, eu estou disposto a fazer a minha parte, mas e a sua? Já está pronta aí? Não, então filho, você vai ter que caminhar mais um pouquinho. Então a primeira parte para que a gente consiga ter uma oração eficaz, o primeiro nível que a gente tem que entender, que a gente tem que alcançar na oração, é o pedir. E quando eu peço, eu tenho que ter a consciência de que em mim não existe mais recurso para que eu consiga alcançar aquilo que eu estou pedindo a Deus. Amém? Vamos mais adiante um pouquinho. Aí ele fala de buscar. Buscais e achareis. Bom, pedir é um ato passivo. Você concorda comigo? Eu peço para que alguém haja. Só que o buscar, aí já entra do meu lado, é um ato ativo. Demanda força, demanda energia. Buscar, eu vou ter que me levantar de onde eu estou, depois que pedir, e aí eu vou falar assim, Senhor, agora deixa eu ver o que eu tenho que fazer nesse negócio. Então é o segundo nível, é onde eu entendo que para o agir de Deus exige um esforço da minha parte, exige que eu faça alguma coisa. Deus não é meu empregado, Deus não é alguém que está sentado no seu trono e fala, Deus, beleza, pô, tu tá na maré mansa aí danado, então faz o seguinte, para tu não ficar muito desocupado, manda aí a parada aí que eu estou precisando aí. Não é assim que funciona. Seria bom, né? Seria legal, mas a gente ia ficar mal acostumado. A maioria aqui eu acho que não tem, só o Renato, né? Tem filho aqui, mais alguém? Tem ali também o Zé também tem. Mas a gente que é pai, você que vai ser, eu profetizo isso sobre a sua vida, porque os filhos são bênçãos de Deus, é uma herança da parte de Deus. Você vai ver que nem sempre tudo aquilo que seu filho pede você pode dar. Às vezes você não pode por uma questão de impossibilidade financeira, mas às vezes você não dá porque você entende que naquele momento ele não está preparado para receber aquilo que ele está pedindo. Você até reconhece que ele precisa, você fala, não, se eu der isso agora, ele não vai saber utilizar. É como se você pegasse um filho adolescente e desse para ele um carro. Para que serve um carro para um adolescente? De nada, a princípio, né? Porque, como disse André aqui, vai servir para atropelar os outros. Porque ele não sabe dirigir, não tem carteira, então ele não tem maturidade para ter um carro. Tem um momento correto. Então vamos lá. Então quando nós buscamos, nós saímos daquela parte passiva da oração e passamos para a parte ativa. A gente entende que eu tenho que colaborar nesse negócio para que a minha oração seja eficaz. E aí vem o lance mais legal desse versículo, que é o verbo bater. Aí, quando a gente geralmente fala assim, que você tem que bater, o que vem à mente de vocês? A gente bate. Quando a gente pensa em bater, você pensa o quê? Uma porta. Vocês pensam, é igual a mim? Quando alguém fala assim, bate que vai abrir. Pô, não, você bate numa porta. E que porta é essa? Que porta que vocês... Quem se arrisca? Quem dá um chute aí? Que porta é essa que eu tenho que bater para que ela se abra? Arrisca aí, gente. Calma, um de cada vez.
Jesus, quem dá mais? Alguém arrisca contra o palpite? Que porta é essa? Acorda aí, gente. Espanto frio. Hã? Aí, Tiagão. A gente geralmente, a maioria das vezes que eu ouvi essa palavra sendo pregada, ministrada, diz que essa porta que a gente tem que bater é uma porta que existe no céu, onde uma vez que eu bato nela, Deus, aquele camarada com aquele roupão branco, aquele barbão branco comprido, aquele cabelão longo comprido, vai lá e abre a porta e fala assim: entra, meu filho, e receba a sua lei. Receba! Mas na verdade, essa porta em que Jesus dizia não era a porta dos céus. Até mesmo porque, vamos ver lá o que diz, se não me falha a memória aqui, que eu não anotei, mas Efésios 1:3, a respeito das bênçãos. Se alguém achar antes de mim, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, já achei, é isso mesmo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantas bênçãos? Quantas? Todas. Então, ou seja, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que eu preciso, já foi liberado, já foi autorizado por Deus. Essa porta a que Jesus se referia são as portas que existem dentro do nosso ser. Certa vez eu ouvi alguém falar numa pregação e comparando o nosso corpo e as áreas que existem na nossa psique como um grande prédio de vários andares com várias portas, e que para que as coisas acontecessem na nossa vida era necessário que Jesus habitasse em todo o prédio, que ele pudesse entrar em todos os cômodos. E nos comparando a um grande prédio de muitos cômodos, às vezes eu percebo que existem algumas áreas da minha vida que eu ainda não permiti que Deus entrasse totalmente. Ou seja, Deus, quando chega, encontra portas fechadas. E aí rapidamente eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, e incapacita, traz a minha memória, traz a luz da minha consciência todas as portas que porventura possam estar fechadas dentro desse compartimento chamado coração, e que sem que elas se abram, a tua obra não vai poder se estabelecer na minha vida do jeito que tu sonhaste. Porque a palavra de Deus diz que Deus um dia sonhou algo para você. Você sabe disso? Você crê nisso? E diz que os planos dele, quando ele teve esses sonhos, são planos de bem e não de mal. Mas às vezes a vida da gente vai sendo amarrada em algumas áreas que a gente fala assim: não, eu acho que quando Deus fez esses planos, no meu nome ele pulou. Ou de repente deu um vento e a folha que estava no meu nome passou batida, porque as coisas não rolam, as coisas não acontecem. Mas na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Não acontece porque foi como eu falei anteriormente, porque possivelmente alguma dessas portas ainda se encontram fechadas dentro do nosso coração, fazendo com que nós não estejamos preparados de fato para receber aquilo que a gente pediu. A palavra de Deus diz o quê? Não recebeis porque pedis mal. Pô, não pedir mal, gente. Como é que esse trem de pedir mal? Porque se eu peço que eu estou precisando. Pô, se eu estou precisando é porque vai me abençoar. Como é que é pedir mal? Pedir mal é quando eu peço, mas eu não tenho a consciência do que eu preciso fazer para que eu possa receber aquilo que eu estou pedindo. E às vezes Deus quer nos abençoar com essas sortes de bênçãos que já foram liberadas. Mas quando Ele olha para a gente e fala: filho, você ainda não está no ponto, se eu liberar agora eu te mato. A palavra de Deus diz lá em Salmos que não se deita vinho novo sobre odre velho, porque se fizer isso, se perde o odre e se perde o vinho. O que Deus está querendo falar com isso? Que para que a gente veja o novo de Deus acontecer na nossa vida, a gente tem que buscar viver em novidade de vida em Deus a cada dia. Porque senão a gente não vai ver o vinho novo de Deus descer, porque se Ele fizer isso a gente morre. O que é morrer? É simplesmente conseguir transformar aquilo que Deus deu como bênção em maldição. Ou seja, tudo indicava que se aquilo acontecesse, que se aquela provisão chegasse, meu Deus do céu, eu vou reinar em vida. Mas aí chega
E ao invés daquilo ser uma bênção e aumentar e me conectar com Deus, aquilo me afasta de Deus. Ou seja, irmão, você não estava preparado para receber. Então, quando eu li essa palavra, Deus falou no meu coração: olha, você tem que pedir, depois você tem que buscar, você tem que levantar, você tem que ir atrás, você tem que correr atrás, você tem que fazer a tua parte, e depois você tem que abrir o teu coração para que eu possa ministrar e te mostrar o caminho que você precisa percorrer para que você alcance aquilo que você está tentando alcançar. Amém? Vocês entenderam isso aí? Então, querido, se Deus trouxe essa palavra do coração, é porque a gente precisa meditar em cima dela. Então eu queria que você saísse daqui hoje pensando nisso, tudo aquilo que você tem buscado, que você tem pedido a Deus. Lembrando que não basta pedir, você tem que buscar. E quando você buscar, você tem que se abrir para o novo de Deus na sua vida. Você tem que abrir o coração. A gente tem essa consciência, tem que ter essa consciência. Senhor, o que está faltando? O que eu estou precisando aprender para conseguir receber isso? Me ensina logo, porque eu quero chegar lá. Então, quanto mais rápido a gente conseguir ter a consciência dessas cadeias que ainda existem dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, mais cedo a gente vai conseguir ver a bênção, a graça e a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, abrindo portas que até hoje têm estado fechadas. E você sabe muito bem, porque está escrito aí na sua Bíblia, assim como na minha, que a porta que ele fecha ninguém abre, mas a porta que ele abre ninguém fecha. Eu quero te dizer alguma coisa nessa noite: Deus abriu portas para você. Agora adivinha com quem está a chave dessas portas? Está na sua mão. Está na sua mão. E para que você consiga abri-las com essa chave, você vai ter que rever algumas posturas, rever alguns conceitos, rever algumas atitudes, rever algumas direções. Nos dias de hoje, nós ouvimos muitas vozes. E só depois que você busca e que você abre o teu coração, é que você vai ser capaz de discernir quais são as vozes de Deus que falam no seu ouvido, porque muitas vozes falam. E aí você vê muita gente hoje em dia fazendo uma associação totalmente equivocada a respeito de oração. Orei a respeito de determinado propósito. Se aconteceu, era a vontade de Deus. Se não aconteceu, não era a vontade de Deus. E nem sempre isso é verdade. E nem sempre isso é verdade. Às vezes não aconteceu, não é porque não era a vontade de Deus, é porque eu não me preparei para aquilo que eu estava buscando receber. E Deus está do céu falando: filho, eu estou doido para liberar, mas você ainda não está pronto. Então eu queria que essa noite fosse uma noite de reflexão. Então sai daqui, você fosse para sua casa, que você deitasse naquela sua caminha quentinha, você pensasse nisso, falasse: Senhor, traz à luz da minha consciência todas as portas que porventura ainda estejam fechadas no meu coração e que eu preciso abri-las para que tu possa entrar e fazer morada e que possa cear comigo e a gente possa celebrar. Amém? Amém? Para essa palavra, porque o vento está muito frio, né? Curto, breve, preciso, conciso, e que Deus possa falar mais no seu coração. Vamos ficar de pé para a gente encerrar a reunião essa noite?